Graça e paz a todos os irmãos. Quem puder ficar de pé, fique de pé. E hoje nós vamos saber mais da importância da nossa busca de sabedoria no Senhor. Amém? É fundamental, irmãos, que vocês busquem o conhecimento. Tudo na vida que nós vamos fazer, nós temos que buscar o conhecimento. Amém? E para entrar no reino de Deus também, não se entra de qualquer maneira. Jesus disse uma vez que o reino de Deus é conquistado por força. Deus disse numa palavra ao profeta Oséias que o povo sofre por causa da ignorância. Amém? Então, uma das coisas que nós temos que eliminar da nossa vida é a desinformação. Tem muita gente que não vai para frente, sabe por quê? Por falta de informação, por falta de conhecimento. Nós temos que procurar conhecer o ambiente, nós temos que procurar conhecer as pessoas, nós temos que procurar conhecer o quadro da nossa vida para saber o que nós temos que fazer. Tem muita gente que não sai do problema porque não conhece o problema. Tem muita gente que não alcança porque não conhece o caminho. Mas tem uma sabedoria suprema que pode dar tudo a vocês, que é a sabedoria de Deus. Amém? Então, nessa primeira oração, se concentre em Deus, principalmente pessoas aqui que estão precisando de uma solução, de uma saída ou de uma entrada. Talvez não seja uma saída, mas seja uma entrada, porque tem muita gente procurando um caminho. Às vezes você chega num lugar querendo uma coisa e é o quê? E é outra. Mas você tem que procurar conhecer para você chegar onde você... Foi o que eu falei com você, viu, minha filha? Você tem que procurar conhecer para você chegar onde você quer. Você foi pensando numa coisa, não foi? Mas quando você chegou lá era o quê? Era outra coisa. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. É só você se esforçar. Glória a Deus. Então, irmãos, eleve o pensamento a Deus e diga para Ele assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha bússola. Eu quero que o Senhor seja a direção desde o meu despertar. O Senhor venha me despertar. O Senhor venha a iluminar esse meu despertar. Iluminar a minha mente, meus pensamentos. Me guiar no caminho, porque eu sei. Levante as mãos, igreja. Diga para Deus: eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Deus, que nos chamou para ter misericórdia de nós e nos abençoar. Enviou o teu Filho para nos trazer mais conhecimento. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus, nós queremos esse caminho, nós queremos essa luz, porque muitas vezes pensamos do nosso jeito, da nossa maneira, e dá tudo errado, mas nós queremos descansar no Senhor, esperar em Ti, meu Deus, que a Tua vontade seja feita, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, consagradas
ao Senhor como o Senhor, nós realizamos a nossa cerimônia no domingo de consagração, que foi a entrega das nossas vidas para te servir, para andar nos seus caminhos. Então, nessa hora, venha nos envolver, venha nos iluminar, ensina-nos, Senhor, a verdade, porque a Tua palavra é a verdade que santifica. O Senhor, meu Deus, esclarece, o Senhor informa, o Senhor revela os segredos que o homem não tem como saber, desvenda o que o homem não tem capacidade de desvendar. O Senhor nos mostra o caminho da vitória, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus da vitória, soberano, todo-poderoso. Nós queremos nos encher do conhecimento e da sabedoria de Deus para alcançarmos os planos, as promessas, para cumprir a palavra. Nós tenhamos, Senhor, temor de Deus, respeito, consideração profunda pela Tua palavra. Vem agora nos transformar, vem agora derramar sobre nós esse espírito de temor santo pelo nosso Deus, pelo nosso Pai que está no céu, todo-poderoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Não há outro igual a Ti. O Senhor é sabedoria suprema, e nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Sem o Senhor, meu Deus, a nossa vida não será estável, mas no Senhor, meu Deus, não faltará nada. No Senhor nós teremos sustentação, nós teremos providência, haverá, meu Deus, conservação diante do perigo, diante da morte, diante dos ataques dos inimigos. Nós estaremos seguros, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o Deus digno de confiança. Tu és fiel, Tu és, Senhor, conhecedor de tudo, de todas as coisas. Então vem agora iluminar, que nós venhamos a receber os pensamentos de Deus. Santifica os Teus servos que Te buscam de todo o coração, para também Te obedecer de todo o coração. Pode sentar, igreja. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Feche os olhos e cante. Concentre-se em Deus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida.
que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, canta, igreja, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, levante as mãos, igreja, que desce como fogo. Interage com o corpo, com a alma e com o espírito. Se ligue no Senhor. Vem como em Pentecostes. Adore. Ó, vem e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Cante com fé ao Deus do meu amor. Se liga a Ele de todo o coração, creia que Ele existe e te abençoa. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, a igreja agora, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Só a igreja agora bem alto. Espírito, Espírito, canta a igreja. Como fogo, bem alto, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, ó, e enche-me de novo. Espírito de Deus, Senhor nosso Deus, nós somos carentes da Tua presença. Nós estamos aqui, meu Deus, porque cremos que o Senhor existe, porque as promessas do Senhor chegaram ao nosso conhecimento. Nós recebemos a revelação de Jesus Cristo, Salvador, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que a culpa dos pecados fosse removida e nós fôssemos justificados. Então, meu Deus, eu creio que o nosso corpo do pecado da morte, ele está aniquilado. Ele não tem como, meu Deus, nos levar mais a um final triste, porque agora nós vivemos pelo Espírito, nós fomos vivificados para
atentarmos para as coisas de Deus. Nós fomos vivificados para te adorar, para saber que o Senhor, meu Deus, é o sentido real e verdadeiro das nossas vidas. Nós não podemos viver sem o nosso Deus. Levante as mãos e adore. Nós não podemos viver sem o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é verdadeiro. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos que o Senhor nos declare justos. E o Senhor disse que tudo isso é possível ao que crê. Ao que crê, meu Pai, não há nada que não se cumpra de acordo com a Tua palavra. Eu creio que o Senhor perdoa os meus pecados, por isso, meu Deus, eu peço perdão. Eu reconheço que eu sou pecador e peço perdão. Toda a igreja peça perdão a Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Você pecou, fale com tristeza. Fale com tristeza em relação aos seus pecados, para que a comunicação com Deus não seja interrompida, mas o canal seja aberto, porque a palavra diz que o pecado nos separa de Deus, a ponto de interromper a nossa comunicação com Ele, e Ele não pode nos ouvir, igreja. Então nessa hora, Senhor, eu peço perdão, para que a minha adoração seja aceita, para que o meu louvor seja aceito, meu Deus. A minha oração, como a oração dos irmãos que aqui se encontram, a oração possa alcançar o trono da graça, e nós sejamos atendidos como eu creio que o Senhor atende, como eu creio que o Senhor, meu Deus, cumpre aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor limpa o coração daquele que clama, como Davi pediu ao Senhor, um coração limpo, um coração puro, meu Deus. Vai abençoando o teu povo que o Senhor trouxe aqui nessa noite, vai abençoando a igreja, vai abençoando porque cremos que o Senhor abençoa. O Senhor é a nossa sustentação, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, é o Deus que sara as nossas enfermidades, e é o Deus que perdoa, tira as iniquidades e perdoa os pecados, tira os vícios, tira, meu Deus, aquilo que não te agrada, limpa, porque nós não queremos ficar sujos, purifica, lava-me, como disse Davi. Lava-me até que eu seja alvo como a neve, a minha alma seja, meu Deus, lavada pela regeneração do teu Espírito. Opera o convencimento do pecado dos teus filhos, reconheçamos os nossos pecados, venhamos a reprovar, odiar o pecado, meu Deus, porque a palavra diz que essa é uma obra do Senhor, convencer do pecado. Toda a igreja diga: meu Deus, venha me convencer dos meus pecados, pecados que me prendem, pecados que me rodeiam, pecados que são causas de maldições, causas de juízos, até mesmo do Senhor, por causa da nossa teimosia. Que nós venhamos a receber o espírito de temor de Deus, de respeito ao nosso Deus, de consideração e obediência à palavra do nosso Deus, para que venhamos a sair daqui abençoados, cheios de graça. Derrama, Senhor, venha nos envolver com o teu Santo Espírito e libera virtude, lava, purifica, ensina-nos a viver, esclareça os nossos erros e nos leve ao arrependimento, porque cremos na nossa necessidade de salvação. Toda a igreja diga glória a Deus.
Toda a igreja diga graças a Deus. E uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte para o nosso Salvador, igreja. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Digam amém. Glória a Deus, irmãos. Boa noite, igreja, mais uma vez. Abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 1. Digam glória a Deus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui agora. Deuteronômio 1, você já abriu. Agora você olhe para cá para você entender o que é necessário para que nós venhamos alcançar o propósito de Deus. Amém? Jesus disse uma palavra que o nosso presidente usa muito, usou como tema da sua campanha. Ele disse: conhecereis o quê? A verdade, e a verdade o libertará. Glória a Deus. Por que conhecer a verdade? Conhecer a verdade, irmão, para saber a real condição. Conhecer a verdade para quê, pastor? Para saber o que está acontecendo. Conhecer a verdade quer dizer buscar conhecimento. Conhecimento da verdade de quem? De Deus. Porque nós estamos com a vida complicada. Porque nós estamos com problema. Deus, Ele trouxe a solução. Deus, Ele trouxe a libertação. Deus, Ele ensina uma mulher como agir quando ela está com problema com o marido infiel. Ele tem solução para os casais, para os problemas dos casais. Ele tem a orientação para os pais em relação aos seus filhos. Ele mostra o caminho do céu para nós, que é o propósito principal da nossa reunião, o reino de Deus. Mas Deus, Ele é tão gracioso que Ele sabia o que nós precisávamos saber e não sonegou as informações. Deus não sonegou e não sonega aquilo que vocês precisam o quê? Precisam saber. Aquele que quer sabedoria, a palavra diz que para pedir a quem? Pedir a Deus, irmãos. Pedir a Deus é muito bom quando nós temos alguém que tenha conhecimento para nos dar as informações que nós precisamos, amém? É muito bom quando a gente tem fome de conhecimento. O sábio é esse. Quem é o sábio, pastor? É aquele que está buscando conhecimento, amém? Mas o tolo não. O tolo, ele se alimenta de quê? De tolice. O tolo, ele ouve o seu próprio coração. Mas na igreja não, na igreja não pode ter tolo. Se alguém chega aqui como tolo, vira sábio.
Mas a sabedoria que o pastor está falando aqui não é a filosofia humana, não é a política humana, porque a política humana você já vivia. Lá fora nós vivíamos do nosso jeito. Quando nós não tínhamos conhecimento de Deus, da importância de Deus, da grandeza de Deus, quando nós não tínhamos conhecimento, como eu falei no domingo aqui, da importância de Jesus, nós falávamos de Jesus, mas era uma citação vaga, sem sentido, sem conhecimento. Eu tiro por mim, irmãos. Hoje eu sei e quero saber muito mais da importância de Jesus Cristo, amém? Porque eu sei que não há salvação sem Jesus Cristo. Não há salvação sem entrar nesse caminho, nessa verdade, nessa vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. Então nós temos que fugir da tolice. E quanta tolice é ensinada dentro da igreja? Quantas mentiras você já ouviu dentro da igreja? Eu já ouvi muitas. Quantas ilusões pastores me ensinaram? Muitas. Mas quando a gente se alimenta de tolice, de bobice, nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos bobos. Bobo é aquele que acredita em tudo que ouve, mas não busca a sabedoria. Ah, pastor, porque lá eu aprendi assim. Irmão, então quer dizer que você aprendeu errado? Você vai viver errado a vida inteira? Você tem que testar o conhecimento. Espera aí, será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso aqui é falso? Você tem que discernir. O problema é que você ouve e não discerne. E isso é um sinal de burrice muito grande. Desculpe falar. Isso forma um tolo. Tolo é o que, pastor? Vulgarmente é o burro. E nós temos que deixar de ser burro. Nós temos que deixar de ser tolo. Porque a tolice leva você ao sofrimento. A tolice deixa a sua vida estagnada. A tolice não deixa você alcançar algo mais. A tolice não deixa você crescer. A tolice não deixa você ser feliz. A tolice não permite que você consiga receber um banquete espiritual. Davi chegou a essa conclusão, irmãos, e ele andava nos caminhos de Deus. Davi chegou num momento que ele era ele tinha tanta segurança no Senhor, que ele disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada o quê? E nada me faltará. Mas Davi não estava falando de dinheiro. Naquele momento ali, Davi estava numa perseguição muito grande. Saul estava querendo matar Davi. Davi estava fugindo de Saul. Mas ele tinha felicidade, ele tinha alegria, ele tinha paz, ele tinha sustentação. Por quê? Porque ele vivia na direção de quem? Na direção de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Então, pastor, eu tenho que conhecer a sabedoria de Deus e seguir. Eu tenho que agir com a inteligência, com discernimento espiritual. Mas com a falsa profecia você não consegue. Então não adianta você estar dentro de um lugar que se chama igreja, que não te ensina a ver a verdade, porque você vai continuar sendo um tolo, irmão. Você vai continuar sendo um tolo, você vai continuar tendo experiências de crendice, mas não vão te ensinar a ver. E você tem que ter discernimento para saber o que é bom e o que é o quê? E o que é ruim. Ninguém vai dizer para você o que é bom. Você que vai ter que procurar o quê? Você que tem que procurar saber. Ninguém diz o que é bom, irmãos. O que é bom todo mundo guarda para quem? Guarda para si próprio. Ninguém quer compartilhar conhecimento. Ninguém quer compartilhar informação. Se você tem uma firma aqui, tem a outra aqui do seu lado no mesmo ramo. O seu concorrente adquire um conhecimento novo, uma fórmula nova, um material novo. Ele vai te ensinar? Claro que não. O cara não vai querer ensinar. Ele vai esperar você correr atrás para você aprender. Então, só que isso depende de quem, pastor? Depende de cada um de vocês. Você está precisando conhecer, então você tem que buscar o conhecimento. Você tem que ser uma pessoa sábia. O sábio não é aquele que sabe. O sábio é aquele que está buscando sempre conhecer cada vez o quê? Ele não para. O sábio não para.
O sábio não se conforma, o sábio ele quer atualizar o conhecimento. O sábio ele quer o procedimento mais novo do momento. Para que ele possa o quê, pastor? Fazer o quê? De fé, para que ele possa fazer diferença, para que ele possa encontrar a solução, para que ele possa encontrar o conforto, para que ele possa ter garantia. Pastor, eu tenho que conhecer a sabedoria e seguir essa sabedoria. Eu tenho que ter esse reconhecimento intelectual. Nós não podemos ignorar nossa sabedoria, não, irmãos. Você recebeu sabedoria para entender tudo que for necessário na sua vida. Diga glória a Deus. E Deus, Ele quer isso para nós. Ele quer isso. Provérbios diz isso: o sábio, aquele que tem o coração do sábio vai buscar conhecimento. O coração do sábio não se conforma com qualquer coisa, não. Ele quer entender cada vez o quê? Ele quer entender cada vez mais. Ele busca o Espírito Santo para iluminar a sua vida. Cristão, ele busca o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ensina a verdade. Não é a mentira, não. Não é a língua que você não entende nada, não. Eu estou falando de conhecimento. Eu estou falando de um culto racional. Eu estou falando de um culto inteligente, onde você sai daqui estruturado, sabendo o que você vai fazer pela direção de quem? Pela direção de Deus. Agora, não sabe agir pela direção de Deus, é uma mulher fraca, é um homem fraco, é um jovem fraco, é um ancião fraco. Por quê? Porque está na religiosidade. Porque é uma pessoa que não discerne bem aquilo que o quê? Aquilo que ouve. O pastor fala uma besteira, você vai, guarda onde? Guarda no coração, não tem cabimento. O pastor não está falando dentro da palavra e você está se alimentando a sua mente. Você liga a televisão, um besterol, você está alimentando o quê? Você está alimentando a sua mente com aquele besterol da novela, você está alimentando a sua mente com a música boba, você está alimentando a sua mente com um livro horrível, lendo porcaria. Nós temos, irmãos, que alimentar a nossa mente, principalmente, nós estamos falando de coisas espirituais, com os pensamentos de quem? Você precisa dos pensamentos de Deus, mulher, homem, ancião, jovem, marido, esposa, senhora. Nós precisamos do conhecimento de Deus, nós precisamos iluminar as nossas almas. Agora, por que o senhor está enfatizando isso? Porque hoje tem muita coisa ruim sendo ensinada. Tem muita coisa vã sendo ensinada, coisa que não vai te levar a lugar o quê? A nenhum, e ainda vai atrasar a sua vida. Doutrinas de crendices, amuletos dentro da igreja, adivinhações dentro da igreja. É isso que te digo. Olha, irmão, Deus está mandando te dizer, mas não tem uma base. O homem que se diz de Deus está falando do seu próprio quê? Do seu próprio coração. Ele não está com inspiração. Ele não está ensinando algo à luz da Bíblia. Ele não está ensinando algo da mensagem de Jesus Cristo. Ele está falando algo dele mesmo. Ele tomou a mensagem para ele. Ao invés de pregar o evangelho, ele está pregando a filosofia dele. Ele está pregando a crendice dele. Ele está envenenando a igreja com veneno. Amém? Porque tem veneno, irmão, na palavra. Tem palavra venenosa. Então nós temos que fazer o que, pastor? Buscar conhecimento. Qual era a linha de procedimento do judaísmo? A lei. Eles eram observadores de quê? Da lei. Eles eram observadores da lei. Eles conheciam os profetas, eles conheciam os mestres, eles ouviam os mestres. Nós temos que ouvir os nossos pais. Pastor, meu pai quer meu bem? Quer. Minha mãe quer meu bem? Quer. Ela tem experiência? Tem. Ela pode falar de alguma coisa que vai acrescentar a minha sabedoria? Pode. Mas você despreza.
Você prefere ouvir a colega. Você prefere ouvir a colega louca que abandonou a casa, que largou tudo, que chutou o balde, do que ouvir um conselho de alguém que tem um conhecimento, que tem tradição, que tem história, que tem experiência. O cabelo está branco, por quê, pastor? Porque já viveu experiências e pode transmitir experiências para nós. E o nosso Deus, que dirá o nosso Deus que é eterno, que dirá o nosso Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. A maior sabedoria está no Senhor, irmãos. Mas não dispensem as pessoas que Deus colocou na sua vida para te aconselhar. Não dispensa um conselho do seu pai, não dispensa um conselho da sua mãe. Não dispensa um conselho de alguém que tem autoridade para te aconselhar. Não estou dizendo para você ouvir qualquer pessoa, mas procure saber se a pessoa tem conhecimento. E é muito fácil saber. É só você ver a atitude, é só você ver o tipo de mensagem, é só você ver o comportamento. O exemplo. Melhor do que as palavras são os exemplos. Exemplos de uma mulher, de uma mulher que tem vocação para casamento. Exemplo de um homem que tem vocação para casamento. Não é você chegar e entrar numa coisa sem saber. Por que a maioria dos casamentos dá errado, pastor? Porque os dois estão despreparados. Porque os dois não têm conhecimento. Não sabem lidar com as questões que vão surgir depois que houver a união. Aí acontece o quê? Acontece a separação. Mas não foi porque não gosta mais. Ah não, pastor, incompatibilidade de gênero. Aí tem que inventar alguma coisa. Mas não é não, sabe foi o quê? Falta de conhecimento. Você achava que era, mas não era. Mas você também baseou o seu conhecimento num entendimento falso. Você tirou uma definição, definiu o casamento do seu jeito, mas não à luz de quê? Para você, paixão era amor. Você era apaixonada, mas não amava. Aí quando você se deparou com um problema, essa paixão se transformou numa revolta. Essa paixão se transformou num desgosto. Essa paixão se transformou numa desilusão. Aí você falou o quê? Eu vou separar porque o amor acabou. Não, o amor não acabou, o amor nunca existiu. Não existe esse negócio de amor acabou. Todo casal que casa por amor não vai separar. Senão a palavra é mentirosa. Não existe amor que acaba. A Bíblia diz que o amor verdadeiro, ele nunca o quê? Ele nunca acaba. Pode ser, pastor, mas ele fez isso comigo. Mas se ama, não vai largar. Vai superar. Vai superar. Ah, mas e se quiser largar? Aí é outra história. Mas eu estou falando, se ama, tem condições de superar. Não tem idade, não tem barriga. Ah não, agora a barriga cresceu. Vai aguentar com a barriga. Amém? Ah pastor, mas agora está barrigudo. Está barrigudo. Ele não é mais aquele tanquinho. Ele é um tancão. Mas você vai continuar porque você tem o amor de Deus. Você tem o amor que é necessário para sustentar uma relação. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma mulher que não vive de sensações, mas conhece a realidade da vida. Não se espanta com qualquer coisa. O homem também é a mesma coisa. Não se espanta. Administra bem. Por quê, pastor? Porque conhece. Porque conhece. Nós precisamos, irmãos, de bons conselhos, palavras, exemplos, experiências. A palavra de Deus diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Nós temos que ser praticantes da palavra. Se nós só ouvirmos a palavra e não praticarmos, a Bíblia diz que nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Tem gente que tem a teoria, mas não tem o quê? Mas não tem a prática.
E casamento é prática. E a vida é prática. A vitória não se vence com teoria, se vence com prática. Não tem o achismo. Esse achismo não funciona. Eu acho não é resposta. Eu tenho que buscar conhecer, eu tenho que discernir. Eu tenho que discernir. Eu tenho que encontrar o caminho exato. Eu tenho que encontrar a solução. Eu tenho que entender do meu problema. Eu tenho que entender de marido. Eu tenho que entender de esposa. Eu tenho que entender de filho. Para quê? Para poder administrar. Eu tenho que entender qual é o propósito do reino de Deus. Eu tenho que entender o que Deus quer para Ele me dar salvação. A atitude de fé qual é? Aquela atitude que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, pastor, peraí, eu tenho que ter uma atitude de fé. E fé é conhecimento. Fé é conhecimento e prática. Fé é sabedoria de Deus. Fé não é acreditar naquilo que você quer, não são nos seus caprichos, não. Digam glória a Deus. E o sábio, irmão, ele está buscando isso. O sábio está buscando conhecimento. Já o insensato não, é estúpido. É tolo. Deixem de tolice, gente. Parem de bobeira. É por isso que a vida não anda. Por quê, pastor? Por causa de bobeira. Por causa de falta de conhecimento. Vai viver quanto tempo sem conhecer as coisas? Marcando passo. Dando para trás. Amém? Glória a Deus. Veja onde que você está sendo tolo. Veja onde que a sua vida está travada. É essa reflexão que eu quero que vocês façam hoje. Por que a minha vida parou? Amém, minha filha? Por que a minha vida parou? Pergunta para você por que sua vida parou. Às vezes você olha com um olhar espantado, está falando de mim. Não estou falando de ninguém, não. É Deus que está falando. Deus que está falando. Você tem que procurar sabedoria de quem? De Deus. Você tem que procurar conhecer. Cuidado com a desinformação das realidades da sua vida. Qual é o meu problema? Eu estou entendendo o meu problema? Eu estou entendendo o que está sendo barreira na minha vida? Eu estou entendendo o que está atrapalhando a minha felicidade? Eu estou entendendo onde está a minha fraqueza? Nós temos que nos conhecer. Qual é o meu limite? Qual é o meu ponto fraco? O meu é ciúme, pastor. Então trata dele. O meu é o medo. Trata dele. O meu, pastor, sabe qual é? Porque quando eu vou chegar no emprego, pede o diploma, eu só tenho o primeiro grau. Ou eu só tenho o primário. Então faz o supletivo. Volta a estudar. Nunca é tarde para você conhecer. Amém. Quando eu conheci a minha esposa, ela era secretária no supermercado. A primeira coisa que eu falei com ela, você tem que voltar a estudar. Eu tinha parado de estudar. Não, mas eu já terminei o primeiro grau. Foi o que ela falou comigo. Eu já sei, para mim já é muito. Não, mas o primeiro, mas não para no primeiro grau. Nós temos que fazer o segundo grau, nós temos que fazer o curso superior. E eu já estava formado em direito. Amém. Ela fez o supletivo e hoje é uma advogada. Desenvolveu conhecimento em outras áreas, tem um negócio dela e vai em frente. E principalmente, irmãos, tem aprendido como nós temos aprendido a andar pela sabedoria de quem? Isso aqui tem me sustentado. A maior sabedoria que eu recebi na minha vida, depois das instruções do meu pai, foram as instruções do Pai Celestial. Essa aqui é a maior. Essa aqui é a maior. Meu pai era limitado, mas Deus não é não. E quando nós vivemos pela fé, nós crescemos muito. Quando nós vivemos pela fé, a mente abre. Mas quando eu falo de fé, irmãos, não é o que você tem ouvido aí dessas doutrinas falsas, não. Presta atenção, hein?
Quem está entrando aqui pela primeira vez hoje, se você continuar aqui, você vai ouvir a palavra de Deus. Talvez isso não te agrade muito, porque você acostumou de viver de sensação. O que tem mais dentro da igreja hoje, pastor? Frenesi, sensação, expectativa falsa, em cima de promessa falsa, em cima de mentira, em cima de filosofia humana, em cima de política pastoral. Mas eu quero saber de passar para vocês o conhecimento de quem? O conhecimento de Deus. Amém? Então, cuidado com a desinformação da realidade da sua vida. Você tem que procurar se conhecer. Você tem que procurar conhecer as pessoas com as quais você lida. Ah, pastor, fulano me surpreendeu. Eu não sabia que ele ia fazer isso comigo. Mas há quanto tempo você conhece fulano? Ah, eu conheço há 20 anos. 20 anos e você não sabia? É porque você não prestou atenção. É porque você não prestou atenção. Você não teve discernimento. E quando você conhece, não tem decepção. A gente sabe o que pode acontecer. O impacto não vai ser tão grande, por quê? Porque eu já estou esperando. O impacto não vai ser tão grande, ou o impacto pode não acontecer, por quê? Porque você já preveniu. Preveniu por quê? Porque você procurou conhecer. Você procurou conhecer a situação. Você procurou conhecer a realidade da situação. Você procurou conhecer o ambiente. Porque eu preciso conhecer a realidade, eu preciso conhecer o ambiente, eu preciso conhecer a pessoa, para que eu possa alcançar os meus objetivos. Ser feliz. Ser feliz. Ter esse suprimento constante de Deus. Pastor, Deus tem me sustentado. Digam glória a Deus. Porque você tem um objetivo para alcançar. Então você tem que conhecer para alcançar esse objetivo. Você tem que estar informado para saber o que fazer, como fazer. E na batalha espiritual é a mesma coisa, irmãos. Como que eu vou combater o mal se eu não sei onde o mal está? Glória a Deus. Pastor, meu casamento é uma porcaria. Mas e aí, onde está o mal? Você está entendendo por que está acontecendo isso? Ah, eu estou com um filho com problema. Mas você entende o problema do seu filho para resolver? Você conhece o quadro? Você sabe em qual área, qual é a área espiritual que está sendo atacada? Para você entrar em oração e você buscar o conhecimento de Deus, para você pedir certo. Porque tem muita gente pedindo errado. Tem muita gente que não está sabendo pedir porque não conhece o problema. Tem muita gente pedindo mal. Amém? A palavra diz: não sabeis pedir. E quando vocês pedem o quê? Pedem mal. Eu tenho que saber o quê? Pedir. Eu tenho que pedir certo. Eu não posso buscar em Deus os meus caprichos. Amém? Eu não posso buscar em Deus, irmãos, os meus caprichos. Eu tenho que buscar o conhecimento de quem? O conhecimento de Deus. Jesus buscou o conhecimento de Deus. Jesus renunciou aos direitos dele para poder obedecer a quem? Obedecer a Deus. E para nos servir, que era o propósito de Deus para a vida de Jesus. Jesus procurou saber o que ele tinha que fazer. Jesus levou a infância dele, a juventude dele, buscando o conhecimento de quem? E quando ele parte para realizar a obra, para consumar a obra, ele já sabia de tudo que ele tinha que o quê? Ele estava com a inteligência dele, ele estava com tudo aonde? Na mente dele. Digam glória a Deus. Ele decidiu ser obediente a Deus até a morte. Diga glória a Deus. E o que aconteceu que a palavra diz, pastor? Jesus foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou de tal maneira. Deus o exaltou sobre todo nome. Jesus voltou para a glória por quê? Porque ele fez certo. Jesus voltou para a glória porque ele seguiu o caminho que Deus tinha dado.
Ele desce em humilhação, ele se torna humano, mas não abandona o Espírito de Deus. Vive sem pecado, cumpre toda a ordem de Deus, e a palavra diz que ele obtém o sucesso. A mesma coisa somos nós, quando nós buscamos conhecer e obedecer ao Senhor de todo o quê? De todo o coração, nós vamos alcançar o sucesso. Diga glória a Deus. Nós vamos alcançar, pastor, o que Deus tem para nos oferecer. Nós temos que buscar, irmãos, a graça de Deus. Nós temos que crescer em sabedoria, sabedoria de Jesus, não é sabedoria do homem. Não são essas igrejas de adivinhações. Por que o senhor combate isso, pastor? Porque eu não estou pregando só para vocês. Essa pregação, ela entra numa rede numa onda de rádio, e ela vai entrar na vida de pessoas que estão precisando ouvir, que estão precisando ser libertas da ignorância, estão sofrendo por falta de conhecimento, estão sofrendo por causa dos conselhos errados que receberam, estão sofrendo porque estão debaixo de lideranças com segundas intenções. E isso nós temos que, não adianta a gente querer engolir isso, irmão. Não adianta você querer engolir, não adianta você querer ignorar. Por isso que a sua vida não vai para onde? Sua vida não vai para frente. Eu tenho que conhecer a verdade de Deus. Não parem de buscar a verdade. Deus é o único que pode te garantir. Cuidado com a carnalidade, com a mente carnal. Cuidado com os conselhos de pessoas. Cuidado com as suas satisfações pessoais, com os seus apetites pessoais, com os seus caprichos, com as alegrias vãs. Ah, pastor, eu gosto desse tipo de diversão, mas isso não está te trazendo nada. Ah, eu gosto de andar com fulana, mas fulana está atrapalhando a sua vida. Ah, eu vou casar com fulano, mas fulano é problemático. Ah, ele bebe. Ah, ele fuma maconha. Ah, ele é ignorante. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Você já sabe. Ou você não está discernindo? Tem gente que entra em julgo desigual. Amém? Entra. Só que depois que entrar, não tem como o quê? Não tem como sair. Não tem como sair, irmãos. O melhor é você discernir o quê? Antes. Procure ter essa sabedoria antes. Ah, o patrão me mandou embora. Falta de discernimento. Falta de fazer o que deveria o quê? O que deveria fazer, não é outra coisa. Ah, não, ele invocou com a minha cara porque eu sou crente. Para com isso, irmão. Pare com isso. Ah, não, porque ele é do diabo. Ah, porque ele... Não, não é do diabo não. Se você trabalhar e produzir, ele vai te carregar no colo. Glória a Deus. Agora o cara quer chegar atrasado no serviço, é igual uma tartaruga, vive reclamando. Peraí, eu vou procurar saber mais, conhecer mais e mostrar o meu conhecimento. Eu vou procurar praticar. Até Deus vai te abençoar. Deus é o primeiro a reconhecer, irmão, a nossa fé. Não existe fé que não agrade a Deus. A Bíblia diz o contrário. Sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. A diferença, irmãos, está no saber. A diferença na vida das pessoas é essa. Quem sabe, avança. Quem não sabe, fica parado ou o quê? Ou volta. Amém. E quando o pastor fala em saber, é saber da sua vida. Eu não estou falando para você saber que você tem que estudar. Às vezes o tempo passou, mas você tem que viver com inteligência. Você tem que conhecer principalmente, que é o assunto nosso aqui, a verdade de quem? A verdade de Deus. Pastor, eu conheço a verdade de Deus e pratico a verdade de Deus. Eu tenho buscado conhecer a verdade de Deus e praticar a verdade de Deus. Você vai ser melhor do que qualquer cristão que esteja há 20 anos na presença do Senhor e é só ouvinte. Tem muitos pastores que eu conheço que tem muito tempo de ministério,
Mas quando eu vou conversar com eles, eu vejo que eles não sabem o quê? Eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Mas por quê, pastor? Porque eles não procuram saber. Ah, por quê, pastor? Porque aprendeu errado e não quis discernir. Não é porque eu aprendi. Quantas coisas eu aprendi errado e tive que discernir para conhecer o certo. Recusar o que muitas vezes estão me ensinando errado. Mas a gente não tem coragem. Por isso que não cresce espiritualmente. Ah, aqui está bom, isso aqui está bom, mas não está bom, irmão. Por que uns vivem aflitos? Tem dois tipos de pessoas, irmão. Olha para cá, por favor. Baixa a cabeça, não. Tem dois tipos de aflitos. Tem gente que vive de espírito angustiado. O dia é mau, pastor, meu dia hoje foi muito ruim. E isso vem desde a juventude e já está na velhice vivendo do mesmo jeito. Aflito, angustiado, dias maus. Não tem prazer. Aí você fala assim, foi culpa do mundo? Foi ironia do destino? É um karma? Não. É porque você não procurou conhecer a verdade. Porque o próprio Jesus disse o quê? O que busca o quê? Encontra. Irmãos, não tem impossibilidade. Se não for de um jeito, irmão, vai de outro jeito. Deus vai me mostrar uma solução para o meu problema. Eu vou ter como transpor essa barreira que está impedindo o meu sucesso. Ah, não, pastor, isso aí é coisa do diabo. Irmão, isso aí foi macumbaria que fizeram. Ah, isso aí é feitiçaria. Isso aí eu já sei que tem feitiçaria, que tem macumbaria. Eu quero a bênção de quem? Eu quero a bênção de Deus. Toda a igreja diga, eu quero a bênção de Deus. Eu quero a libertação do Senhor Jesus. Eu quero a salvação poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, digam amém. É isso que você veio buscar, irmão. Esse negócio de ficar de papagaiada, ah, é feitiçaria, é porque eu vi seu nome não sei aonde. Olha, irmão, eu tive um sonho com você nessa noite. Eu sonhava, mas não via a pessoa. Agora que eu estou entendendo o que Deus está falando. Esse tipo de jogo, irmão, é fácil a gente aprender. Agora eu estou entendendo. Tem um demônio que ajuda a fazer isso, mas eu não quero pacto com ele. Aí quando fala isso você pode se espantar, mas não é outra coisa não. Dentro de um culto de adoração, de louvor ao Senhor, vem uma doutrina estranha. Vem uma doutrina estranha. Se pratica uma crendice, coisas que não têm base na doutrina de Jesus. E tem muita gente levando isso como verdade, absorvendo isso. São pessoas que estão ficando cada vez mais tolas. Glória a Deus. E nós temos que parar com isso, irmãos. A diferença está onde, pastor? No conhecimento. Eu falei, um tipo de pessoa, ela tem um dia ruim, os dias dela são maus, ela tem vivido mal desde a juventude, já está na idade avançada, é uma pessoa que não tem prazer, amém? Mas tem outros não. Tem outros que desfrutam da alegria. Em meio às provações estão alegres. Em meio às provações estão vivos. Tem esperança. Esse é o outro tipo de pessoa. Amém? Desfruta o que, pastor? Desfruta de alegria. Tem um espírito alegre. São pessoas que não têm só dias bons, irmãos. Essas pessoas não têm só dias bons. Mas elas têm o que, pastor? Um suprimento contínuo da parte de quem?
da parte de Deus. Digam glória a Deus. Por que elas têm esse suprimento, pastor? Porque elas servem a Deus. A diferença está naqueles que buscam saber, naqueles que servem a Deus. Ah, eu estou assim porque eu estou desempregado. Não, o problema seu não é o desemprego. O problema seu é a falta de estrutura. O problema seu é a falta de conhecimento. Amém? Eu não estou aguentando. Eu estou à base de remédio. Ah, porque fulano me abandonou. Foi embora, disse que não me ama mais. Mas você tem que ter o conhecimento de quem? De Deus, porque o conhecimento de Deus te sustenta. Esse dia mal veio, mas você vive no conhecimento de Deus, você vive na obediência a Deus de coração alegre. Mas por que essa pessoa se sustenta, pastor? Porque ela tem um bom mestre. Quem ensina essa pessoa não é qualquer um, é quem sabe todas as coisas e dá poder. Jesus falou o quê? Eis que vos dei poder e o quê? Autoridade para pisardes em quê? Serpentes e escorpiões, ou seja, eu capacito vocês a superar dificuldades. Mas ele disse isso para os discípulos, não foi para qualquer um. Quem vai superar dificuldade emocional, psicológica? Quem é discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo que os dias dessa pessoa vão ser flores. São pessoas que têm dias problemáticos, mas elas têm um suprimento espiritual. É essa estrutura, irmãos, que só é possível quando você busca o conhecimento. É essa estrutura que não vai frustrar o plano que está traçado para a sua vida. Você não vai recuar na hora de tomar posse, ou você não vai olhar de longe. Não, você vai alcançar, diga glória a Deus. Você vai alcançar porque você está sendo guiado pelo Senhor. Você vai alcançar porque você está cheio do Espírito Santo. Você vai alcançar porque você tem buscado e você crê que você vai alcançar, diga glória a Deus. E você vai alcançar. Por quê, pastor? Porque você está buscando conhecimento. Porque você serve a um bom mestre. Você respeita o que Deus fala. Você respeita o que Deus fala, então Deus te dá estrutura. Você respeita o que Deus fala, você consegue suportar nas piores crises. Você respeita o que Deus fala, tem alegria no seu coração, tem força no seu coração. Você consegue administrar a crise. É uma mulher que consegue administrar a crise. Por quê, pastor? Porque é serva de Deus. Ela não anda pela ideia da colega. A colega que fala, eu tive um sonho. Não tive um sonho não, meu sonho está aqui, ó. Está aqui na palavra do Senhor. Irmã, eu vi isso. Eu não quero saber. Eu vou andar na luz do Espírito Santo. E qual é a luz do Espírito Santo, pastor? Ele ensinará a você todas as coisas que Jesus disse. Jesus disse isso aos discípulos, que o Espírito Santo faria com que eles lembrassem de tudo que Jesus tinha o quê? Tinha dito, tinha ensinado. E mais ainda, ele vai ensinar muito mais. O Consolador, quando vier, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. O ensino completo vai ser pelo Consolador. Jesus disse assim no momento, irmãos, aos discípulos: olha, eu tinha muita coisa para falar, mas eu não posso falar agora, porque vocês não vão ter estrutura. Quantas coisas nós aprendemos com o tempo. Tem coisas que você não está pronto para ouvir, mas vai chegar a hora. Tem coisas que você não está pronto para saber, mas vai chegar o quê? Porque vai haver maturidade. Lembre-se dessa palavra, maturidade. Maturidade espiritual. Pastor,
eu preciso de maturidade, porque eu quero vencer. Eu quero ter essa estrutura, eu quero sentir esse suprimento de Deus, como Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Davi falou de consolação, irmãos. Ao mesmo tempo que ele falou que nada ia faltar, ele disse que haveria consolação. Nada ia faltar porque já estava escasso, mas a estrutura espiritual fazia com que ele realmente suportasse a escassez. Paulo ensinou isso. Numa passagem, Paulo fala isso aos Filipenses. Paulo fala do suprimento de Deus. Paulo agradece a colheita que fizeram para ele, as ofertas que levaram para ele, mas ele disse que Deus tinha suprido as necessidades dele. Digam glória a Deus. Irmãos, eu repito, busquem servir a Deus, busquem obedecer a Deus, busquem conhecer a vontade de Deus, sem falar nas questões pessoais de vocês que precisam ser conhecidas também. Pastor, o senhor pode me ajudar em alguma coisa, algum conselho? Posso. Pare aqui depois do culto, não tenha pressa de ir embora, que eu converso com você. Mas você tem que estar disposto a ouvir, irmão. Tem gente que ouve, mas não ouve o que quer e não faz. Por quê, pastor? Porque o senhor falou aquilo que eu não queria ouvir. Tem gente que não quer ouvir a verdade, mas só a verdade que liberta. Só a verdade que muda a sua vida. Só a verdade que te levanta. Mas a mentira não, a mentira pode trazer até um bem-estar, mas uma hora a casa vai o quê? A casa vai cair. Irmãos, o contentamento cristão, o contentamento com a comunhão com Cristo, olhe para mim, o contentamento com Cristo, a alegria em Deus, torna a vida suportável, até agradável, até estável. Não é a questão da riqueza material. Eu digo a vocês que eu experimento isso. Eu tenho essa experiência. O muito nem sempre é o essencial, mas o pouco com Deus certamente é essencial. Eu tenho que ter Deus, eu tenho que ter essa estrutura espiritual. Não é essa pessoa, pastor, tem que ser essa pessoa, não. Tem que ser uma pessoa pela direção de Deus. Tem que ser uma pessoa espiritual. Vai ser melhor do que o carnal, vai ser melhor do que aquele que você acha, porque você não está discernindo. Você não está discernindo a qualidade espiritual da pessoa. Você está olhando a aparência, você está olhando os gostos, você está olhando que essa pessoa gosta da cachaça que você gosta, você está olhando que essa pessoa gosta do forró que você gosta, da praia que você gosta. Mas ela tem que gostar primeiro do Deus que você gosta, se de fato você gosta. Ah, pastor, gosta de bebida, é uma pessoa muito animada. Gosta de um pagode, ele dança muito, é do tipo sacode, é um pé de valsa. Pastor, olha, depois que esse homem entrou na minha vida, aí que eu fui saber o que é ser feliz. Aí passa 6 meses, 8 meses, o cachaceiro começa a ficar ignorante, o príncipe começa a ficar meio desmistificado, daqui a pouco o príncipe vira um bandido, vira um agressor, começa a maltratar, mas porque você ignorou o que você deveria o quê? O que você deveria saber, irmão. Você ignorou o que você deveria saber, irmão. Você não procurou conhecer a realidade. Você fingiu que não estava o quê? Não estava vendo. A gente passa por cima da realidade das coisas.
a gente passa por cima do erro dos outros. Nós não repreendemos. Eu não estou dizendo que muitas... não, pastor, tem que abandonar. Não, tem que repreender. Jesus disse, olha, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreende-o. E se ele se arrepender, você vai fazer o quê? Perdoa. Perdoa, mas primeiro você tem que levar ele, pela repreensão, a pensar nos erros que ele comete. Não é julgar, é mostrar o mal, que o certo tipo de comportamento que o homem pratica, que a mulher pratica, que o amigo pratica, não está bom para a relação. Não é passar por cima. Repreende-o. Ou seja, faça-o enxergar a verdade. Digam glória a Deus. Aí a partir desse momento você tem uma chance de prosperar. A partir desse momento, minha filha, tem uma chance da relação crescer, de ser uma relação proveitosa, de ser uma relação que leve você à paz, à alegria. Amém? Irmãos, o que é preciso, pastor, para ter essa sustentação? O que é preciso para ter esse conhecimento? Primeiro, são dois fatores importantíssimos: santidade. O que é santidade, pastor? Relacionamento com quem? Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa que vai alcançar os seus o quê? Objetivos. Deus em primeiro lugar. Quando o pastor fala em Deus em primeiro lugar, não é um Deus que você inventou, mas é o Deus da Bíblia. É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus que eu estou falando. Eu não estou pregando um Deus qualquer, não. Eu estou falando do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que é o Deus. É o próprio ensinamento de Jesus. É conhecer a doutrina do amor, é conhecer a doutrina do perdão, é conhecer a doutrina da repreensão, é saber que nós nascemos para sermos santificados em Cristo Jesus. Aí a sua vida vai mudar. Aí você vai ver que a igreja está valendo alguma coisa na sua vida. E aí você vai ver que sua religião não é um engessamento de mente, mas você está diante de uma congregação, diante de um grupo, onde a sua mente o quê? A sua mente se abre. Se abre para você vencer. Diga glória a Deus. E você vai vencer, irmãos. Primeiro ponto, pastor, é o quê? Deus na frente. Pastor, eu tenho contentamento, eu estou com Deus, eu estou administrando de acordo com a vontade de Deus. Amém? Não é o que eu quero. Eu tenho que pedir direção primeiro a quem? A Deus. Como eu disse a vocês, a questão não é ter muito, mas é ter Deus em primeiro lugar. Se eu tiver Deus em primeiro lugar, eu vou ter boa administração. E boa administração, irmãos, é o melhor negócio. O melhor negócio não é aquele que você acha que dá muito, não. O melhor negócio é aquele que você sabe tocar. O melhor negócio não é aquele que você está vendo o seu vizinho fazer, não. É o que você sabe fazer. Diga glória a Deus. Principalmente pela direção de quem? Pastor, eu estou fazendo de acordo com a vontade de quem? Com a vontade de Deus. Jesus disse que as riquezas, ou Salomão falou que as riquezas trazem problema. Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos o quê? Então eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, mesmo com os bens. Mesmo com os bens, mesmo com a casa boa, com um carro bom, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Porque senão essa alegria sua vai ser temporal, falsa. Amém? Nós temos que colocar Deus em primeiro o quê? Pastor, Deus em primeiro lugar. Eu preciso de boa consciência. Irmão, olha para cá que eu já vou encerrar. Eu preciso de boa consciência para entender o que eu tenho que o quê? Que eu tenho que fazer. E só com boa consciência que eu sei. Quem pode dar boa consciência?
O Espírito? O Espírito Santo. Ele te dá boa consciência. Ele te dá ensinamento da verdade. Ele esclarece tudo. Você busca nele e ele te entrega. Digam glória a Deus. Segundo fator, irmãos, é o amor. Santidade primeiro e depois o quê? O amor. São duas, é a receita de quem quer alcançar sabedoria. Pastor, eu quero essa vida agradável, eu quero essa vida, vamos dizer até fácil, por quê? Porque é uma vida que você tem suprimento. É uma vida, eu não digo fácil porque tudo dá certo, não. Eu digo fácil porque eu estou estruturado. Diga glória a Deus. Não é o que está fora, mas é o que está onde? É o que está dentro. O seu problema, irmão, não é o que está acontecendo fora. O problema de fora sempre vai existir, mas o que você tem que preservar? O seu espírito. Você tem que preservar a sua o quê? Sua mente. E a mente só é preservada quando ela está bem alimentada. E o que alimenta bem a mente? Sabedoria. Glória a Deus. Vamos ver o que Moisés falou nessa passagem de Deuteronômio, para você aplicar, para você ver quando você não usa a sabedoria de Deus, o que acontece. Deuteronômio 1, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Deuteronômio 1, igreja, versículo 18. Nesse livro de Deuteronômio, Moisés faz só para vocês entenderem, é um discurso de Moisés, onde ele faz uma recordação, desde a saída do Egito, até a chegada do povo de Deus na divisa de Canaã. Glória a Deus. Moisés para ali naquele momento e faz o povo de Deus lembrar por que eles não conseguiram conquistar. Por que houve uma peregrinação de 40 anos no deserto? E tem gente que diz na igreja que o deserto é a escola de quem? Mas não é a escola de Deus. Deserto é lugar de teimoso. Morrer no deserto é lugar de para incrédulo. Viver no deserto é para teimoso. Amém? Cristão não vive no deserto. Cristão passa pelo deserto, mas não fica no deserto. Eu vejo gente vivendo no deserto a vida o quê? A vida inteira. Olha o que Moisés falou nessa recordação. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havia de quê? Irmãos, presta atenção aqui. Quem era Moisés? Quem era Moisés? Olhe para mim. Pode ficar tranquilo, deixa o nenenzinho chorar, não se preocupa não, minha filha, pode ficar tranquilo. Quem era Moisés? Quem era Moisés? Servo de quem? Servo de Deus. Quem era Moisés? Profeta de Deus. Quem era Moisés? Aquele pelo qual Deus falava com o povo. Ou seja, Moisés era a fonte de sabedoria aqui na terra. Moisés era um homem digno de ser o quê? De ser ouvido. Você tem alguém que você possa ouvir, que seja digno de ser ouvido? Pastor, não tem ninguém. Mas você tem Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Moisés disse assim para eles: olha, eu ordenei, vamos repetir? Naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havias de quê? Ele falou tudo que que eles haviam de fazer para dar tudo o quê? Para dar tudo certo. Porque Moisés estava iluminado por quem? Olhe para cá.
Quando você está iluminada por Deus, você sabe o que você vai o quê? Não tem erro, irmão. Pastor, não vou errar porque eu estou na direção de quem? Porque eu estou em oração, eu estou esperando pacientemente no Senhor, eu estou sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder, eu estou numa batalha espiritual aqui, mas eu estou firme na fé, eu estou buscando me concentrar em Deus, para que eu possa enxergar a saída do problema, ou a porta que precisa ser aberta. Moisés, ele era um líder que foi levantado por quem? E você tem que ouvir o líder, preste atenção, não adianta você ignorar quem sabe, só quem sabe que pode ensinar a você, irmão. Pare de ficar dando ouvido a quem não tem sabedoria. Pare de bajular pessoas que não merecem sua atenção. Você tem que buscar a verdadeira sabedoria. Para você o quê? Para você crescer. Diga glória a Deus. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero crescer pela sabedoria do Senhor. Diga glória a Deus. Naquele tempo, repetindo, igreja, vos ordenei todas as coisas que havia de quê? De fazer. Aí ele disse: então partimos de Horebe. Isso aqui foi logo que houve a libertação do Egito. O plano de Deus não era 40 anos de deserto. Olha para cá, irmão. O plano de Deus não é que você fique sofrendo. O plano de Deus não é que você não se encontre. O plano de Deus não é que você more no deserto. O plano de Deus não é que a sua vida fique estagnada. Ele disse assim: partimos de Horebe, ou seja, do Monte Sinai, do Monte do Concerto. Nós saímos de lá e caminhamos por todo aquele grande deserto, por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus, o quê? Quem tinha dado a direção era digno de ser ouvido. Deus é digno de ser ouvido, sim ou não? Jesus Cristo é digno de ser ouvido. Será que Jesus Cristo vai me levar para um buraco? Será que Jesus Cristo vai me colocar numa armadilha para acabar com a minha vida? Não. Então Moisés falou: olha, nós saímos de Horebe, nós caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vocês viram, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia, na divisa de Canaã. Pastor, quanto tempo isso levou? Se eu não me engano, foram 2 ou 3 meses. Isso aqui foi rápido, irmãos. O que aconteceu ali naquele lugar? Na hora que eles pararam ali, colou o quê? Como diz o popular, colou as placas. Ou seja, eles pararam de dar ouvido a quem? Já vieram com muita teimosia, já vieram murmurando com as dificuldades. A caminhada da libertação não é fácil não. Pastor, sair da zona de conforto, da ignorância, a zona de conforto parece que é boa, mas é uma ignorância que não vai deixar você ir a lugar nenhum. Cuidado com a zona de conforto da ignorância. Foi nisso que o povo de Deus se contentou. Quando eles chegaram na divisa, eles começaram a ver mais dificuldade. Moisés, será que dá para a gente entrar nesse lugar aí? Estamos vendo que é muito inimigo que tem, é muito problema que tem. Aí Moisés falou: vamos lá. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos o quê? Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de... Moisés estava falando em nome de quem, irmãos? Em nome do Senhor. Tudo que o pastor Luiz Fernando está falando aqui é em nome do Senhor. Agora, se você não ouvir, problema é de quem?
problema é de vocês, o problema é seu. Moisés falou: eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Ou seja, eu falei com vocês que Deus tinha dado a terra. Amém. Nós saímos de Horebe, caminhamos pelas montanhas, chegamos a Cádiz Barneia, na divisa, e eu falei: ó, aqui está a terra que Deus deu. Não foi essa a promessa de levar o povo para uma terra que manda o quê? Leite e mel. Glória a Deus. Moisés vai ali e diz: olha, vocês saíram, Deus mostrando o caminho, saíram de Horebe. Moisés recordou, nós caminhamos pelo deserto, chegamos a Cádiz Barneia. Moisés fez uma longa recapitulação, irmãos, porque a situação deu uma reviravolta. Eles estavam indo para a vitória e de repente a vitória foi cancelada. Porque são pessoas que param no meio da onde? No meio do caminho, não querem continuar. Não querem enfrentar os desafios. Não querem pagar para ver. Pastor, eu vou pagar para ver. Eu vou avançar, eu vou estudar mais, eu vou encarar esse trabalho, é difícil, mas eu vou pegar porque eu tenho que mudar minha vida. Mas o povo de Deus chegou ali em Cádiz Barneia e as pernas travaram. Nós estamos querendo voltar. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo isso não, Moisés. Será que é isso que você está falando? Então Moisés disse assim: olha, eu falei com vocês, eu disse a vocês, eu vos disse. Ou seja, foi lá atrás: chegados sois às montanhas dos amorreus, versículo 20, que o Senhor nosso Deus nos dará. Ou seja, a promessa está aqui. A promessa de Deus está posta diante de cada um de vocês. Olhe para mim. A promessa de Deus está posta diante de vocês. Agora vocês vão tomar posse, vocês vão recuar. Ah não, pastor, eu quero voltar para a revelação. Então volta. Ah, eu queria que o senhor adivinhasse alguma coisa. Eu queria mistério. Eu queria língua estranha. Não, eu quero te dar a promessa de Deus. Eu quero te mostrar a verdade. O que Deus prometeu está aí. A terra que Deus falou que ia dar está aí. Diga glória a Deus. Mas eles, irmãos, houve uma reviravolta fatal nos assuntos daquele povo. Por quê, pastor? Por que eles tiveram uma reviravolta fatal? Por causa dos pecados, por causa da falta de respeito, por causa da falta de temor. Eles causaram a ira de Deus. Já nas fronteiras de Canaã, já para conquistar e tomar posse da terra, aconteceu o que, pastor? Que a geração foi levada de volta para o deserto. Muitas vezes você vai, mas você o quê? Você volta por falta de disciplina. Você volta por falta de garra. Você volta porque você viu dificuldade. Você volta porque a coisa se tornou mais difícil. Mas a vida é o quê? A vida é assim. A vida é assim. Quem quiser mudar vai ter que se esforçar o máximo. Quem quiser mudar vai ter que empenhar força nessa transformação, que a Bíblia diz que nós seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Ah, pastor, eu não vou mudar. Vai mudar sim. Mas você vai ter que se empenhar. Você vai ter que se fortalecer no Senhor. Você vai ter que se concentrar em Deus. Eu não estou dizendo que você vai fazer por sua conta, não. Deus que está mostrando o caminho. Foi Deus quem ofereceu a salvação. Foi Deus quem ofereceu a terra que mana leite e mel. Foi Deus quem ofereceu o reino para todos nós. Mas Ele disse: o reino de Deus será conquistado por quê? Por força. Ah, pastor, eu quero ser salvo. Você quer, irmão? Então cai para dentro. Ah, mas meu marido não está deixando eu vir na igreja. Busque a comunhão com Jesus Cristo, se esforce. Não olha para o marido, não. Se concentre no Senhor. Não olha para as montanhas, não. Não olha para os inimigos, não. Não olha para os lugares, os lugares que não tem como plantar, não. Porque o melhor está além. O melhor está depois. O primeiro quadro, irmãos, é assustador.
Quando uma pessoa quer vencer, quando ela reage, olhe para mim, por favor. Quando você reage, você se depara com a dificuldade para te intimidar e você fazer o quê? E você recuar. É assim que acontece. Ah, pastor, fulano é muito ruim e não mudou não, e não quer mudar não, e você também aceitou. Ah, ele é ruim, ele não gosta de mim, ah, ele não gosta de trabalhar, ah, ele não quer ficar nas minhas costas. Mas você está o quê? Você está aceitando. Amém? Eles pararam ali, irmãos, e o que aconteceu? Por causa da revolta, por causa do pecado, porque eles levaram Deus à ira, mas na boca do gol. Deus colocou a porta na frente deles, eles trancaram a porta. Eles que trancaram a porta, irmãos, olha o que eu vou falar aqui. Muitas vezes vocês mesmo que trancam as portas para vocês. Deus abre, mas vocês o quê? Nós o quê? Vamos falar nós fechamos. E nós temos que chegar a essa consciência. Pastor, tem que ter consciência que o culpado sou eu. Eles voltaram para o deserto, porque eles escolheram o deserto. Eles afrontaram Deus e disseram assim: olha, ou nós vamos voltar para o deserto ou vamos voltar para o Egito. Deus falou: para o Egito não, mas vocês vão morrer no deserto. E por isso que eu disse a vocês que o deserto não é escola. Deserto é prova de fé. Deserto é passagem. Deserto é caminho para a vitória. Mas não é lugar de morrer, nem é lugar de morar. Mas por que o povo ficou 40 anos lá? Ficou 40 anos lá por causa da desobediência. Foram 40 anos por causa da desobediência. Aí eles foram, Deus, por eles não quererem entrar, Moisés, eles falaram assim para Moisés: vamos mandar a gente para ver a terra, para ver se é isso mesmo. Vocês estão entendendo, irmão? Digam amém. Vamos procurar saber se é isso mesmo. Moisés lembrou da marcha, repetindo, Moisés falou de Horebe, Moisés falou de Cádiz Barneia, Moisés relembrou para fazer com que eles percebessem a bondade de Deus. Olha, veja da onde Deus nos tirou, entendam isso, entendam o que Deus faz, como que Ele tem poder para nos livrar. Nós passamos naquele deserto perigoso, naquele deserto sem recursos, mas nós passamos, digam glória a Deus. Deus, Ele trouxe a gente até aqui, Deus nos protegeu até aqui de todo o mal. O mal que estava nos cercando, nós fomos protegidos desse deserto terrível. Amém? E isso mostrava o quanto eles eram tolos. Tolos por quê, pastor? Porque não estavam acreditando no poder de quem? Depois de ver tanto poder, não acredita no poder. É igual aquele filho que está vendo o cuidado do pai e depois abandona o pai. Está vendo o conselho da mãe e abandona a mãe. É a mesma coisa. Digam glória a Deus. Moisés faz com que eles vejam a própria tolice. Moisés mostra a eles o que o descontentamento deles, aonde os levou. Desejaram retornar ao Egito. Moisés mostra como que eles estiveram prestes a entrar em Canaã. Moisés fala com realismo e fé. Moisés fala: olha a terra que Deus nos deu. Moisés combina realismo e fé. Olha, essa terra é real, olha ela aí. Deus está falando aqui nessa noite: você pode vencer, a sua vitória é real, porque foi Deus quem falou. Diga glória a Deus. Deus falou que você pode. Deus está dizendo que você pode. Deus está dizendo que Ele vai salvar. Deus está dizendo que Ele vai curar. Deus está dizendo que Ele vai tirar o pecado. Deus está dizendo que Ele pode abençoar a sua casa, a sua família. Mas você precisa crer. Isso tem que se tornar realidade aonde? Primeiro, no seu o quê? No seu coração. Diga glória a Deus. Moisés falou, Moisés levou em conta as montanhas. Pastor, Moisés mentiu? Não. Repetindo. Então eu vos disse, 20, chegados sois as montanhas. Ou seja, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Tem montanhas. O pastor está falando que vai ser fácil? Mas tem o quê? Tem montanhas. Chegado, pois, as montanhas do amorreu, que o Senhor, nosso Deus, nos dará. Ele vai dar até a montanha.
Até a montanha que parece ser difícil, Deus vai te dar. É o presente, é a possessão de Deus. Deus vai te dar vitória. Moisés exortou os israelitas. Aí ele disse assim, 21, eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra. Olha só, irmãos. Deus te deu essa terra diante de ti. Deus te deu essa salvação. Deus te deu esse perdão. Deus te deu essa misericórdia. Deus te deu vida e vida com abundância. Deus te deu inocência. Deus te justificou. Deus apagou as transgressões. Deus te deu o reino eterno. Repetindo, eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te o quê? Não te assustes. O problema nosso, irmão, pastor, vai aparecer terror? Vai aparecer coisa para intimidar a gente? Vai. Na hora que a gente quer sair do buraco, ninguém quer deixar. Ninguém diz que vai dar certo. Ninguém diz assim, não, fulano, vai que vai dar certo. Não, fulano, não vai não, porque nós estamos em crise. Então, tem 20 milhões de desempregados. Amém? Aí você fala assim, tem 20 milhões de desempregados. Eu já distribuí currículo na cidade toda. Peraí. Vou sentar um cadinho. Até eu cansei. Glória a Deus. Irmãos, Moisés diz, vou repetir o 21 que é muito forte. Eis que o Senhor teu Deus te deu, ou seja, vocês têm o conhecimento. Eu estou dando a vocês a razão de tudo. Eu estou dizendo a vocês que vai dar certo. Eu estou dizendo a vocês que essa palavra não falha. Eu estou dizendo a vocês que quem prometeu é fiel para cumprir. Eu estou dizendo a vocês que quem prometeu tem poder para dar, tem poder para ofertar, tem poder para prometer. É o dono de todas as coisas. Diga glória a Deus. É esse Deus que eu quero que você saia daqui com ele hoje. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. São duas coisas que deixa a pessoa fora do ar. Medo. Assustado com o que está vendo. Não é assustado com o que está enfrentando, não. Medo do que está vendo e assustado com o que está vendo. Está em pânico. Amém? Está aterrorizado. Não é só medo, não, é terror. Você não enfrenta o seu problema, você não enfrenta a sua deficiência, você para diante da dificuldade. Mas Moisés falou, não, sobe e possui. Deus está falando aqui nessa noite, toma posição que Ele quer te entregar o que é seu. Ele quer te entregar o que é seu, Ele quer te entregar o que Ele prometeu. Essa é a revelação que Deus está dando aqui nessa noite, pastor. Deus quer me entregar aquilo que Ele prometeu. Não é o que eu quero, mas é o que Ele prometeu, porque o que Ele prometeu é melhor para você. Amém? E a palavra diz assim, irmãos: então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir. Irmãos, presta atenção. Moisés falou que o caminho indicado, olhe para cá por favor. Moisés falou que o caminho indicado era indicado por quem? Por Deus. Aí você vai querer ouvir outra pessoa. Deus mandou e vocês falaram, não, manda homens para ver se o caminho é esse. Manda homens para ver se é isso mesmo. Não foi Deus que mandou aqueles espias, não, irmão. Pastor, mas lá em Número está dizendo
Deus ordenou a Moisés, não. Já que vocês querem mandar, eu permito. Já que vocês não estão acreditando, eu permito. Eu não aprovo, mas manda. É assim que Deus faz. Você quer fazer, então você o quê? Faz como você quer. Eu estou dizendo para você fazer de um jeito. Deus é assim. Ele não vai teimar com a sua teimosia. Ele está falando, você não quer ouvir? Faça como você o quê? Repetindo, irmãos. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho deveremos o quê? A ela e a que cidade devemos o quê? Amém? Pastor, então quer dizer que Deus permitiu os espiões sem aprovar? Sim. Você vai lá em Números 13, que ali é a história real, no tempo certo. Amém? Aqui não, aqui ele está contando depois, ele está fazendo uma retrospectiva. Amém? Pastor, mas então Deus permitiu por quê? Porque o povo quis. Eles que pediram. Você decide ir para outro caminho, você decide um método diferente, você decide uma maneira diferente de resolver o seu problema, faça como você quiser, porque você não quis ouvir a voz de quem? Mas hoje nós não vamos fazer isso. Pastor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Moisés mostra quão próximos eles estiveram de um feliz assentamento, mas no final essa felicidade foi atrasada por quantos anos? 40 anos. Por causa da sua falta de fé, por causa da sua falta de ouvir, de conhecer, de praticar a palavra de Deus, sua vida está atrasada. Quantos anos? Quantos anos você não vence por causa da teimosia? Quantos anos você não conquista por causa da teimosia? A palavra diz que eles voltaram para o deserto e os homens acima de 20 anos que entendiam, que conheciam, podiam compreender, tinham discernimento para entender que Deus era poderoso, esses que negaram a sabedoria de Deus morreram no deserto. Tem muita gente que vai morrer no deserto, irmãos. Mas não porque o deserto é a vontade do Senhor, não porque o deserto é a escola do Senhor. Isso aí eu não sei de onde que tiraram isso, essa conclusão. Porque eu estou provando a vocês que não existe isso. Pastor, minha pastora falou que é o deserto é a escola de Deus. Sua pastora está errada. Amém? Ela está errada. Não tem nada de escola de Deus no deserto, não. Deserto foi o lugar da teimosia. Moisés levou 40 anos apacentando ovelha no deserto também, porque ele cometeu um homicídio. Ele não fez e não esperou o tempo de quem? A libertação ia acontecer, mas no tempo de quem? Moisés antecipou, foi defender um hebreu e matou um egípcio. E assim aconteceu com muitos outros homens, que o processo foi retardado por falta de obediência. O processo foi retardado por não querer ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. Glória a Deus. Fecha a Bíblia.